Na era medieval, ser um servo significava estar preso à terra em que viviam e, dependendo do país, região em que se encontravam ou lorde a quem servia, o servo poderia estar em maus lençóis. Ser obrigado a trabalhar de graça, lutar no exército de seu senhor e até ter que pedir permissão para casar eram apenas alguns dos perrengues que os servos tiveram que suportar. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar a vida deplorável de um servo medieval e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Na Suíça medieval, a lei habitual relativa à punição dos servos afirmava que os senhores tinham o direito de castigar seus servos moderadamente com ou sem justificativa, mas eram terminantemente proibidos de atormentá-los. Porém, a definição de tormento era vaga. Era lícito prender um servo por tempo indefinido ou confiscar todos os seus bens. Na França era legal tirar a vida de um servo se eles discutissem com outros servos. Como as regras variavam muito de região para região, a maioria dos senhores fazia o que queria. Isso significava contornar os detalhes das regras. Em Aragão, um senhor só poderia tirar a vida de um homem que tirasse a vida de um de seus próprios dependentes, mas derramar sangue era proibido. Portanto, para driblar essa regra, o senhor deixava os servos padecerem de sede, fome ou exposição ao frio. Embora os servos recebessem seus aposentos pessoais e um pequeno pedaço de terra para cultivar seu próprio sustento, ele ainda pertencia ao senhor e poderia ser tomado ou reaproveitado a qualquer momento. Os servos eram responsáveis por construir suas próprias casas e fazer suas próprias roupas. Era geralmente entendido que os servos não possuíam nenhuma de suas posses, elas eram propriedades do senhor, assim como o servo. Como a terra pertencia ao senhor, até mesmo os alimentos que eram colhidos, mesmo para o consumo pessoal, também pertenciam legalmente ao senhor. A principal diferença entre um camponês regular e um servo era a diferença no dever senhorial. Os camponeses eram geralmente empobrecidos e dependiam dos membros mais ricos da comunidade para seu sustento. Os servos eram legalmente obrigados a pagar aluguel, impostos e outros eventuais pagamentos aos seus senhores. Os detalhes mais sutis disso dependiam da região. Os boêmios tratavam os servos como parte da propriedade e seriam transferidos junto com a terra, enquanto os servos russos eram mais comparáveis aos cativos, que podiam ser vendidos como mercadoria. Os deveres e obrigações financeiras dependiam em grande parte da relação do servo com a terra. Mesmo os servos que conseguiram adquirir terras livres ainda estavam ligados aos seus senhores. Embora tecnicamente possuíssem a terra, eles ainda tinham que entregar a escritura ao senhor para que ele pudesse lucrar com o trabalho do servo em sua própria terra. Alguns países achavam que os servos eram trabalhadores sem vontade nem poder para lutar, enquanto outros os usavam para aumentar seu número nas forças armadas. As forças russas na Idade Média, por exemplo, dependiam em grande parte do trabalho camponês e do servo. Como os camponeses estatais e os servos privados estavam sujeitos a algum grau de servidão, isso muitas vezes significava recrutamento automático e indefinido. Foi assim que o exército russo manteve seus números impressionantes, mais de 1 milhão de servos e camponeses até que a servidão foi formalmente extinta. Na Rússia, a diferença entre servo e camponês era mínima. Um servo que era libertado do serviço muitas vezes era solto na sociedade sem terra ou dinheiro, o que preparava o terreno para o campesinato estatal quase obrigatório. Era melhor ser apoiado e manter algum grau de liberdade.
um abade da Alta Suábia, local que corresponde à atual Baviera, emitiu uma série de decretos para diminuir as liberdades dos Freizinsa, um termo que descrevia um morador livre de suas terras, mas que pagava tributos, e rebaixar os direitos de pessoas livres. Um de seus principais objetivos era estabelecer regulamentos sobre quem poderia se casar e as consequências que alguém poderia enfrentar se casasse com alguém abaixo de sua própria classe, se eles tivessem permissão para se casar em primeiro lugar. Os servos e alguns camponeses tiveram que pedir permissão para o casório. Se um camponês escolhesse se casar com um servo, metade da propriedade do camponês seria confiscada e eles teriam que pagar impostos sucessórios sobre a metade restante. Isso efetivamente tornou os atingidos pela pobreza ainda mais baixos na classe social e com muito menos esperança de comprar sua saída da servidão. O destino de um servo doente dependia das leis da terra em que vivia e da personalidade de seu senhor. Em alguns feudos, o servo tinha permissão para deixar todo o trabalho, exceto para arar e outros trabalhos mais essenciais. Na maioria das vezes, o dia de trabalho perdido tinha que ser compensado dentro de 1 ano e 1 dia por sua própria mão ou encontrando um substituto. Em outras propriedades, o servo recebia um determinado número de dias se estivesse doente, geralmente 2 ou 3 semanas. Alguns não recebiam acomodações quando doentes e tinham que trabalhar durante a doença ou seriam disciplinados. Quando havia disputas civis entre servos ou entre servos e seu senhor, a questão não era tratada na corte do rei. A realeza não tinha interesse em lidar com tais disputas domésticas, dando aos senhores o poder de operar uma espécie de tribunal feudal. Se a questão fosse entre o servo e o senhor, disputa financeira e má conduta no trabalho, as chances contra o servo eram muito altas, pois o senhor também era o juiz. Esta era uma situação especialmente perigosa para os servos, pois os senhores também tinham o poder de distorcer e interpretar as leis para atender os seus próprios interesses. O fim lento da servidão foi altamente variável entre os países. Na Normandia ocorreu uma revolta camponesa no ano 996, enquanto a Inglaterra experimentou uma revolta semelhante em 1381. Os poucos servos que permaneceram no século seguinte foram libertados em 1574, quando Elizabeth I aboliu formalmente a prática. A maioria dos lugares que deram fim à servidão não aderiram imediatamente, mas na maioria dos casos a prática generalizada acabou no final do século XIV. Um resquício de práticas de servidão permaneceu até o início do século XX no Reino Unido, no que era normalmente considerado como um contrato de propriedade. Assim era a vida triste, exaustiva e deplorável de um servo na era medieval. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.